Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Você sabe como funciona uma audiência de instrução e julgamento? É muito comum que as pessoas elas não saibam como é o procedimento, nunca tenham participado, foram intimadas para participar pela primeira vez, é vítima num processo e quer saber como funciona, ou é réu no processo e também quer saber como funciona. Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista com atuação em todo o território nacional e no vídeo de hoje vamos entender então como funciona a audiência de instrução e julgamento. Primeiro, a gente tem um processo criminal oriundo de uma investigação criminal. Então, basicamente, teve a investigação, foi oferecido denúncia, o réu ele é citado para começar a se defender no processo. Primeira petição que o réu apresenta, resposta à acusação. Apresentou ali documentos, testemunhas, requeriu diligências. O juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento. Então, nessa audiência de instrução e julgamento, a gente começa da seguinte forma: primeiro passo, se houver vítima presente, obviamente que a gente pode ter situações onde se trata de um crime, né, contra a vida e a vítima faleceu. Mas se a vítima estiver viva, ela pode ser ouvida na audiência de instrução e julgamento. Ouviu as declarações ali do ofendido, então a gente começa a ouvir testemunhas. Então, primeiro, a gente ouve testemunhas da acusação e depois da defesa, nesta ordem. Não pode inverter a ordem. Se o juiz perguntar se pode inverter e o advogado ele autorizar, então a gente não tem, na verdade, uma nulidade presente. Agora, se a defesa ela se insurgiu contra a inversão da oitiva das testemunhas e não foi favorável, então, se o juiz persistir nessa oitiva inversa, a gente tem uma nulidade clara e a gente pode conseguir até anular essa audiência e ter que refazer todos os atos depois de a nulidade ela estar presente. Então, primeiro passo, ouviu o ofendido, a vítima, a gente ouve testemunha da acusação e depois testemunhas da defesa, perfeito? Ouvimos as testemunhas e agora a gente pode ouvir os peritos, se for necessário, a gente faz um requerimento prévio, a gente tem o ok do juiz, então após as testemunhas a gente ouve os peritos. Além de ouvir peritos, a gente pode fazer o quê? Acareações. Por exemplo, uma testemunha falou uma coisa e a testemunha de acusação, por exemplo, falou outra. Então, a gente pode, diante dessa divergência, fazer uma acareação e colocar uma para falar para a outra, para que a gente tenha, então, um entendimento sólido a respeito do assunto, para que a gente não tenha essa dúvida a respeito do que foi dito por uma e por outra, até mesmo para pegar uma eventual contradição, pode ter um ponto favorável que a gente quer que seja esclarecido, perfeito? Após fazer isso, a gente tem o que ainda, se possível, a gente pode fazer o reconhecimento de pessoas e coisas. Então, se porventura for necessário que o acusado ele seja reconhecido em juízo pela vítima ou por uma testemunha, a gente pode fazer isso nesse momento, ou fazer um reconhecimento de objetos. Esse objeto foi utilizado na prática do delito, a gente pode fazer o reconhecimento tanto de pessoas quanto de coisas na audiência de instrução e julgamento. Finalizamos todos esses procedimentos. Agora, como último ato da audiência de instrução e julgamento, a gente vai ouvir o réu, o acusado. Ele tem que ser a última pessoa a falar na audiência. Por quê? Tudo que ele falar, antes de acontecer, tem que ter sido realizado todos esses atos para que ele tenha ciência de tudo que foi produzido e não seja pego de surpresa, eventualmente, após ele dar as suas declarações, de vir alguma informação nova após isso que vai prejudicá-lo. Então, ele é a última pessoa a falar na audiência de instrução e julgamento. Quando ele for falar, quais opções ele tem? Ou ele fica em silêncio total, não responde nada de absolutamente ninguém, ou ele responde de forma parcial, que é quando ele vai responder somente as perguntas do juiz e do advogado, ou do advogado. Nesse momento é muito importante porque alguns juízes, eles não gostam que o acusado ele responda somente ao advogado. Ele acha que isso é uma afronta, enfim. Ele não permite isso e continua deixando o promotor perguntar,
ou ele mesmo continua tomando parte ali da inquirição e começa a fazer muitas perguntas, mesmo com a negativa do acusado de respondê-las sob orientação do advogado. Então, nesse momento, é muito importante que o advogado ele se insurja para evitar esse tipo de situação que pode ser prejudicial para o seu cliente. Perfeito? Então, ele vai poder falar ao final da audiência de instrução e julgamento. Após a oitiva do o interrogatório, melhor dizendo, do acusado, o juiz vai perguntar para as partes se tem mais algum requerimento a ser feito. Se não houver nenhum requerimento, então nesse momento vai ser aberto prazo para que a acusação fale por 20 minutos, o que a gente chama de alegações finais orais, e após ele falar por 20 minutos, que é onde que ele vai poder pedir a condenação, se ele entender que é caso de absolvição, o promotor também pode pedir, e após o promotor ter 20 minutos para falar, a defesa tem mais 20 para falar. E caso tenha algum requerimento de diligência, alguma questão relevante para ser feita antes das alegações finais, então o que, que o juiz faz? Ele pede para que seja convertida as alegações finais orais em memoriais escritos. Então as partes terão 5 dias após fim da instrução para apresentar as alegações por memoriais escritas, perfeito? E nesse momento a gente precisa se atentar a tudo que foi produzido no processo para conseguir o melhor resultado que o cliente espera, certo? Então, após feito isso, o juiz, com mais um prazo de alguns dias, ele vai poder prolatar a sentença, ou condenando, ou absolvendo, ou se for o caso, né, diminuindo a pena. Então, a gente tem algumas situações, mas o mais importante que a gente almeja é a absolvição. Caso não seja possível, a gente tenta atenuar a pena na medida do possível para que a justiça ela seja aplicada da forma devida, certo? Então é isso, meus amigos. Espero que tenha ficado claro. Só para recapitular para vocês, porque é muita informação, então, após iniciado o processo, depois de apresentada a resposta à acusação, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento, onde vai ser ouvida a vítima, testemunhas, perito, fazer o reconhecimento de pessoas e coisas, momento onde, ao final, o réu ele vai prestar o seu interrogatório, ele vai ser interrogado, prestar declarações. Feito isso, alegações finais por parte da acusação, depois a defesa tem o seu tempo, ou se não for o caso de falar, obviamente, de sustentar oralmente, vão ser feitos os memoriais escritos no prazo de 5 dias. E depois, no final de tudo, a prolação da sentença por parte do juiz. Certo? Qualquer dúvida, meu WhatsApp está na descrição. Fique à vontade para a gente poder tirar eventuais dúvidas que ainda sobrevenham. E até um próximo conteúdo. Não se esqueçam, deixem um like também, se inscrevam no canal, ativem as notificações, pois ajuda bastante. Até um próximo